De volta com o Jornal Anhanguera e foi declarada nula a eleição dos conselheiros tutelares de Lusiânia. O decreto foi feito pela juíza Célia Regina Lara, do Juizado da Infância e Juventude. Segundo a juíza, é por causa da irregularidade no processo eleitoral no dia 6 de outubro. Além disso, a magistrada determinou que o município de Lusiânia forneça estrutura física, material, segurança e alimentação para a realização de novas eleições, além de fornecer pessoas capacitadas para atuar como fiscais e mesários, e não podem ter vínculos de parentesco com os candidatos. Célia Regina Lara estabeleceu também que o Conselho Municipal constitua, no prazo de 10 dias, uma nova comissão eleitoral e encaminhe em 15 dias os nomes dos integrantes da comissão. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público de Goiás, que recebeu inúmeras denúncias de irregularidades ocorridas no dia da votação, que comprometem a validade e a credibilidade do resultado. E nós entramos no mês de novembro e a bandeira tarifária é vermelha, ou seja, conta de luz mais cara. Por isso é bom ficar atento e tentar economizar. Ana Paula é uma daquelas que regra tudo, inclusive o uso da energia elétrica. E ela está certa. Os 5 moradores também têm essa consciência. Na casa tem poucos eletrodomésticos e o banho é rápido. Antes não era assim, não. Era só esbanjar mesmo. Agora a gente aprende. Não aprende no amor, aprende na dor. Eu já cheguei a pagar 200 e tantos, né, reais. E agora chegou esse valor aqui, né? Que é R$ 84 reais, né? E quem não tem o hábito de economizar energia elétrica, é bom repensar sobre isso. Durante o mês de novembro, a conta de luz vai ficar mais cara. É que a bandeira tarifária será vermelha, com custo de R$ 4,17 para cada 100 quilowatts consumidos. É que não choveu o suficiente nas bacias hidrográficas do país. Por isso, foi necessário acionar as termoelétricas, que têm um custo mais alto. Isso para poder compensar a produção de energia das hidrelétricas do país. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando o valor aumenta, exatamente para que o consumo seja reduzido e assim não pagar a conta mais cara. A dona Maria está atenta a isso. Na casa dela só moram 2 pessoas. Tenta economizar como pode, até mesmo porque ela paga cerca de R$ 200 pela energia. Continua aumentando a conta de energia elétrica, mesmo com as economias que a gente faz, continua aumentando. Todo mês está aumentando a energia. Então, a gente fica sem saber o que fazer, né? Porque vai chegar um ponto que a gente vai ter dificuldade para pagar essa energia, né? Porque faz economia, está aumentando a energia, né? A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, dá algumas dicas de como reduzir o consumo de energia. O ideal é que o banho seja de até 5 minutos. Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário. E nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira. Apagar a luz ao sair de um cômodo. Juntar todas as roupas e passar de uma só vez. É bom também retirar todos os aparelhos da tomada quando não estiver em uso. Medidas que a Ana Paula já sabe de cor. Em vez de estar colocando o chuveiro no quente, no máximo, você coloca no morno, acelera o banho das crianças e até dos adultos também, né? E teve queda no desemprego em Goiás no último trimestre, mas apesar disso ainda tem muita gente buscando uma recolocação no mercado de trabalho. A Cristiane trabalhou 4 anos de carteira assinada. Há 2 perdeu o emprego de auxiliar de produção. Nesse período, ela aproveitou para fazer um curso de cuidadora de idosos. Há 1 ano, ela entrega currículos para trabalhar na área, mas não consegue nada fixo. E é com os bicos que ela paga o aluguel e as contas. Eu deixo currículo em lojas, em Brasília, eu já fui em vários lugares deixar currículo, já mandei por e-mail também. A dificuldade da Cristiane é a mesma de mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, segundo o IBGE. Os últimos dados divulgados pelo Instituto mostram que pelo menos 3 milhões de pessoas procuram emprego há mais de 2 anos. É muito difícil, às vezes a gente até perde a esperança, né? Porque você vai num lugar, fecha a porta, não tem como. Aqui não está precisando, aí fica difícil.
Apesar da grande quantidade de pessoas sem emprego fixo, os dados do IBGE mostram também que a taxa de desemprego teve uma leve queda em relação ao trimestre anterior. Fechou em 11,8%. Até junho, 12% da população não tinha emprego. No Centro-Oeste, o desemprego recuou nos 4 estados, mas Goiás foi o que menos conseguiu reduzir esse índice. Mais de 700 mil goianos estão esperando uma oportunidade. Aqui no Goiás é desse jeito, né? A maioria do pessoal daqui de Valparaíso, por exemplo, depende muito de Brasília, né? Vai trabalhar lá. Então, assim, aqui mesmo, os mercados aqui, lojas, não estão contratando. O Jonas é morador de Valparaíso e perdeu o emprego em janeiro. De lá para cá, ele tem trabalhado como freelancer em várias áreas. O que ele não quer é ficar parado. Eu faço produção de eventos, festas, casamentos, aniversários, muitas vezes até com vendas também. Não dá para ficar parado porque senão o bicho pega, né? Tem contas para pagar, todo mundo tem, né? Exatamente, e a conta é muito cara, né? Que hoje em dia luz e água tá vindo um absurdo, então se ficar parado é complicado. Mudando de assunto, você sabe o que é simulacro? Aquelas armas falsas ou de brinquedo que muitos bandidos usam para realizar assaltos. Pois muitas delas são tão parecidas com as armas de verdade que muita gente nem arrisca em duvidar delas. Esse ano, 160 simulacros de armas foram apreendidos nas mãos de suspeitos. Uma média de uma apreensão a cada 2 dias. As imagens das câmeras de segurança do bar flagraram a ação. O bandido chega, pede um copo de cachaça e aguarda o entregador sair para anunciar o assalto. Repare que o criminoso saca a arma da cintura e se aproxima do dono do bar. O bandido queria o cordão da vítima e deu a volta no balcão para pegá-lo, mas não conseguiu porque o dono do bar reagiu. O ladrão recuou com a arma em punho e o dono do bar ainda ameaçou jogar um copo no bandido, que fugiu sem levar nada. A tentativa de assalto foi na quinta-feira da semana passada. O dono do bar, que prefere não mostrar o rosto, disse que viu que a arma não era de verdade e por isso teve essa reação. No momento de loucura ali, tentei reagir, né? Mas a gente não deve fazer isso, que é um momento muito de loucura e podia acontecer o pior comigo, né? De janeiro a setembro deste ano, a Polícia Militar apreendeu 160 simulacros que foram utilizados em crimes. Os criminosos utilizam essa arma falsa, principalmente à noite, e para praticar roubos a pedestres, em comércios e em ônibus. São ações mais rápidas que dificultam que as vítimas vejam com detalhes e identifiquem que o equipamento não é uma arma de fogo. A Polícia Militar tem um grande número de apreensão de armas de fogo. A gente retira essa arma de fogo do criminoso, ele precisa continuar a cometer os crimes, então ele utiliza de faca ou de simulacro para continuar cometendo os crimes, arrecadar dinheiro e comprar uma arma de fogo novamente. Ceilândia, Planaltina e Samambaia são as cidades onde a polícia mais apreendeu simulacros este ano. Segundo a PM, os criminosos passam a utilizar simulacros depois que as armas são apreendidas. Este ano já foram 1.018 apreensões. No mês de outubro, a PM registrou 14 ocorrências em que os bandidos usaram armas falsas para praticar crimes. No dia 3 de outubro, a polícia apreendeu este simulacro no Sol Nascente. Estava no carro com um foragido da Justiça. 2 dias depois, o Grupo Operacional de Trânsito apreendeu um simulacro com um motorista embriagado, na Boca da Mata, entre Itaguatinga e Samambaia. Foi encontrada uma arma. No dia 21 de outubro, os PMs prenderam um homem e apreenderam um adolescente logo depois de eles cometerem um roubo em Samambaia. Os policiais encontraram 2 simulacros com eles. Na dúvida se é ou não uma arma falsa, a orientação é sempre de não reagir. Não reaja. Se tiver dúvida, não reaja, porque parece muito e pode ser a real. E uma mulher que se mudou de Anápolis para viver na Espanha morreu durante um vendaval no fim de semana. A família que ficou em Goiás agora tenta repatriar a filha da mulher que ficou sozinha na Europa e trazer o corpo da mãe. Marlúcia Aparecida Souza estava a caminho da igreja com a filha quando foi atingida por uma árvore. Ela não resistiu e morreu na hora. A criança não ficou ferida. Segundo a imprensa espanhola que noticiou o acidente, a cidade estava em estado de alerta para fortes rajadas de ventos e possibilidades de chuva. Uma perícia vai apontar as causas do acidente.
Em Anápolis, a família, angustiada, tenta entender o que aconteceu. Não dá para acreditar, porque você conversar com a pessoa por telefone, prazo de 5, 10 minutos, você recebe uma notícia que aquela pessoa acabou de sofrer um acidente inesperado e já não está entre a gente mais. A Marlúcia morava na Espanha com a filha de 10 anos desde abril. As duas estavam sozinhas no país e agora a família está correndo atrás para pelo menos conseguir trazer a criança de volta para o Brasil. A dor está imensa, o buraco está grande, o coração está sangrando. Mas a minha preocupação e a preocupação de toda a família agora é com a Camila. É com a Camila. E rezar e Deus vai abençoar que a gente vai conseguir trazer a Marlúcia para descansar aqui. E me envolver ela pela última vez. O Consulado-Geral do Brasil em Barcelona disse que está em contato com a família e que, por causa de uma lei de privacidade, não pode passar mais detalhes sobre o translado do corpo. E Goiás é o primeiro estado do Brasil a registrar automaticamente as ocorrências de desaparecidos no Sistema Nacional de Localização. A iniciativa deu mais agilidade às buscas. Foram quase 20 anos sem ter notícias do filho. Tantos anos longe, né, e sem saber o que está acontecendo. Marcos, em Goiás, soube que o filho Tiago o procurava em Santa Catarina. Você não sabe se você pede perdão por tudo, né, ter deixado lá e ter vindo embora. O reencontro só aconteceu graças ao Sinalid, Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, 16 estados e o Distrito Federal compartilham um banco de dados com informações de 70 mil desaparecidos. Em Goiás, toda ocorrência de desaparecido registrada na polícia é enviada diretamente ao Sistema Nacional. A ideia dos procuradores é que outros estados também adotem a novidade, que pode reduzir o tempo de espera por notícias. A vantagem é que a gente, de forma rápida, e a gente tem acesso a essas informações e consegue acompanhar, junto com a Polícia Civil, o andamento dessa ocorrência. É um trabalho de investigação, por isso é importante ter o maior número possível de informações sobre o desaparecido. Por exemplo, o nome completo ou o nome da mãe. As buscas são feitas em bancos de dados de vários órgãos públicos, como a Receita Federal, e até nas redes sociais. O serviço aqui em Goiás existe há um ano e já conseguiu localizar 150 pessoas, dentro e fora do estado. Flávia, que vive no Rio de Janeiro, é uma delas. Depois de 45 anos, ela reencontrou a mãe, que vive no interior de Goiás. E as duas querem recuperar o tempo perdido. Imagino que quantos Natal, quantos aniversário, quantos Ano Novo, quantos dias das mães. Foi 45 dias das mães, 45 Natal, 45 aniversário, 45 presentes, né? Sem poder eu dar para ela e ela me dar, né? E ela me fez muita falta mesmo. Quando eu morrer, já vou morrer sossegada, por causa que eu pude abraçar ela antes do último dia. Pausa rápida para os comerciais e na volta tem a previsão do tempo e ainda nessa edição um projeto de judô muito bacana que está mudando a vida de muita gente. Nós voltamos logo depois dos comerciais.